Olá, caro professor, tudo bem? Professora Valquíria. Professora Sâmia. Neste segundo vídeo, trataremos com mais detalhes das nossas escolhas teórico-metodológicas do primeiro módulo e dos fóruns. Como já dito no vídeo anterior, o propósito do nosso material é sugerir atividades dinâmicas que dialoguem com as matrizes de avaliação do SPAES, do SAEB, do Enem e a BNCC, trazendo atividades elaboradas para o aluno compreender as diversas possibilidades de uso real da língua em um construto interativo com o seu colega de sala e assim levar essa aprendizagem para suas práticas de enunciação na sociedade. Para isso, utilizamos textos dos mais variados gêneros, verbais e não verbais, que circulam no contexto escolar e fora dele. Para a construção do material estruturado, discutimos quais as teorias linguísticas mais adequadas para a viabilização desse projeto, que tem como objetivo a aprendizagem dos nossos alunos, tendo a língua como um construto social em contexto de situação real, ancoradas nesse princípio de concepção da linguagem como prática social. Buscamos as teorias linguísticas subjacentes a essa concepção. Bebemos em Partim quando afirma que gêneros são modelos comunicativos que preparam uma expectativa no interlocutor e preparam para uma reação, ao entrar em contato com os textos que circulam em nossos cotidianos. Como fazem nossos alunos quando acessam suas redes sociais, por exemplo. Ainda seguindo a esteira da linguagem como prática social, trouxemos concepções discutidas no letramento por Magda Soares e Angela Kleiman, que afirmam que a construção de habilidades de leitura e escrita é um dos maiores desafios na escola, pois quando nossos alunos estão em seus contextos sociais, eles devem demonstrar socialmente proficiência nessas duas práticas. Dessa forma, esse também é o nosso desafio enquanto professores de língua portuguesa, encontrar estratégias adequadas para a aprendizagem ser significativa e real para os nossos alunos da rede estadual de ensino do Ceará. Trouxemos também a abordagem sociocognitiva interacional de língua da linguística de texto, que privilegia os sujeitos e seus conhecimentos em processos de interação, como afirmam Có e Vandelias. É no texto oral, verbal, não verbal, gestual, em que ocorre o processo de interação. E por isso ele é chamado de efeito comunicativo, como defende Mônica Cavalcante. Nele temos os elementos linguísticos, os fatores cognitivos e vários outros aspectos. Ou seja, o texto acaba escondendo muito mais do que é revelado em sua materialidade linguística. Por fim, na comunicação que ultrapassa o verbal, pois nesse tempo atual de discursos midiáticos cada vez mais multissemiotizados, a comunicação não apresenta mais foco no verbal. Ele torna-se multimodal, como afirma Kress e Van Leeuwen. Alicerçados nessas concepções teóricas da linguística, neste primeiro módulo, trabalhado em nossa formação presencial, abordamos os 6 primeiros descritores da matriz de referência do SPAES, que dizem respeito aos procedimentos de leitura. Nestas 6 primeiras aulas, trazemos sugestões de leituras e análises textuais para desenvolver nos estudantes as habilidades necessárias para localizar informações explícitas, inferir informações implícitas em textos verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais, identificar o tema de um texto e distinguir os fatos apresentados da opinião formulada acerca desses fatos em diversos gêneros de texto. Na primeira aula, que tem como foco identificar informações explícitas em textos verbais e não verbais, trazemos textos do cotidiano dos adolescentes, com alguns exemplos de textos retirados das redes sociais e que tem como temática assuntos do cotidiano dos jovens, como o uso do celular, para que através de uma leitura mediada pelo professor, os alunos consigam localizar as informações explicitadas nos textos, seguindo pistas fornecidas pelo próprio texto. Os itens relacionados a essa habilidade perguntam diretamente a localização da informação, complementando o que é pedido no enunciado ou relacionando o que é solicitado no enunciado com a informação no texto. Na segunda aula, que tem como foco inferir informações em textos verbais, trazemos textos de gêneros divertidos, como a piada, para ilustrar que as informações implícitas no texto podem ser construídas pelo leitor por meio da realização de inferências que as marcas textuais nos permitem. Os itens relacionados a essa habilidade pedem que o aluno busque informações que vão além do que está explícito, mas que vão se construindo com base em informações enunciadas no texto
que farão com que ele possa deduzir o que lhe foi solicitado. Na terceira aula, que tem como foco inferir o sentido de palavra ou expressão em um texto, trazemos uma aula desafiadora, que começa com o desafio de investigação de um crime, para mostrar ao aluno que é possível, com base em informações já conhecidas, chegar a informações novas que não estão explicitamente marcadas no texto. Os itens relacionados a essa habilidade verificam se o leitor é capaz de inferir o significado para uma palavra ou expressão que ele desconhece. Na quarta aula, que tem como foco interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais, partimos de gêneros presentes em nosso cotidiano, como os anúncios publicitários e as tirinhas bastante presentes nas redes sociais, para desenvolver a habilidade de um aluno reconhecer a utilização de elementos não verbais como apoio na construção do sentido em textos multissemióticos. Os itens relacionados a essa habilidade trazem gêneros do cotidiano dos jovens, como memes, charges, tirinhas e gráficos, para que o aluno reconheça a relação entre a ilustração e o texto. Na quinta aula, que tem como foco identificar o tema ou assunto de um texto, o ponto de partida é a identificação do assunto, tratado em uma conversa entre dois amigos no aplicativo WhatsApp. A partir daí, o aluno perceberá que para identificar o tema de um texto, é necessário relacionar diferentes informações encontradas para construir o sentido global do texto. Os itens relacionados a essas habilidades trazem textos que abordam importantes temáticas da atualidade, como a população indígena cearense, o feminismo negro e a preservação ambiental, para que o aluno, com o auxílio do professor e da turma, reflita sobre tais assuntos e identifique o tema ou assunto principal abordado nos textos. Na sexta aula, que tem como foco distinguir fatos de opinião relativa ao fato, partimos da manchete de uma notícia sobre o fato de um juiz ter interrompido uma partida de futebol por conta da manifestação de comportamentos homofóbicos por parte de uma das torcidas no estádio e de prints de comentários postados nas redes sociais que demonstram diferentes pontos de vista sobre o fato, para que o aluno desenvolva a habilidade de identificar no texto um fato relatado e diferenciá-lo do comentário que alguém faz desse fato. Os itens relacionados a essa habilidade trazem textos de autores clássicos, como Machado de Assis, Monteiro Lobato e Jorge Amado, e trechos de textos de gêneros jornalísticos, para que o aluno faça a distinção entre as partes do texto que são referentes a um fato e as que se referem a uma opinião relacionada ao fato apresentado. Vale ressaltar que nossas aulas foram pensadas para serem aplicadas em 100 minutos, sempre em um contexto de interação e de construção do conhecimento, professor-aluno e aluno-professor, socio-interacionismo e construtivismo, nossas metodologias de partida. Porém, você, professor, tem autonomia para escolher a melhor metodologia que venha atender às necessidades de seus alunos. No módulo 1, temos 2 fóruns. O primeiro é pautado no texto da autora Angela Klein, O Professor e a Leitura, Questões de Formação, que você encontra na biblioteca deste curso. O texto faz um convite a nós, professores de língua materna, a sermos agentes de letramento, ou seja, através das práticas sociais de linguagem, o nosso aluno vive em seu cotidiano a língua e sai desse limite de língua enquanto sistema para estabelecer uma troca entre sujeitos situados em um contexto de interação real. Dessa forma, a sua participação, professor, é muito importante para juntos construirmos o conceito de letramento e multiletramentos e de como estabelecemos a relação de um professor de língua materna com um agente de letramento. Será um momento de muita aprendizagem entre todos os cursistas, pois estaremos pondo em prática exatamente o que estamos discutindo, a linguagem em contexto de interação. Ah, não esqueça de comentar a postagem de pelo menos um colega cursista. Já o segundo fórum é mais voltado para a prática. Após a discussão na formação presencial, a leitura das 6 aulas do material estruturado, os nossos vídeos e o aprofundamento com as leituras sugeridas na biblioteca, a interação no Fórum 1 sobre o professor como agente de letramento, você, professor, vai nos contar sobre o fato relevante na aplicação de uma das 6 aulas do módulo 1 e ao primeiro encontro presencial, levando em conta a ótica do aluno, aos procedimentos de leitura desempenhados por ele. Para tornar mais claro, pode ser uma experiência, exitosa ou não, com algum texto ou gênero em questão que tenha chamado a atenção dos alunos, uma seção do material, uma atividade que tenha sido polêmica ou divertida, uma questão de divergência ou que tenha gerado dúvida do gabarito. Enfim, você, professor, vai escolher dentre várias possibilidades que possam vir a surgir no contexto de sala de aula, na aplicação do material estruturado.
Acreditamos que vai ser difícil essa escolha dentre tantas opções. Outro ponto que não podemos deixar de ressaltar é desse registro ser bem definido, dizendo qual é a aula, a sessão, a atividade e até a página, para não gerar nenhuma dúvida quando tutores ou cursistas forem ler o seu registro. Ah, não esqueça de comentar a postagem de pelo menos um colega cursista. Vamos ficando por aqui. Até a próxima e bons estudos!